Se você senta na mesa de um bar para conhecer alguém, conversar com alguém, você tem todos os momentos de pausa, quando alguém te olha assim, você fala, o outro escuta, você vê a reação do outro, né? Quando você fala uma coisa, a pessoa ri, a própria química, no caso da paixão, como é que você sente a química pelo WhatsApp, né? Quando você escreve só texto e o outro responde, esse momento, essa reação ou essa inação da pessoa, esses silêncios fundamentais para a vida, porque a vida não é só palavra, né? Essas brechas, essas gretas que existem na comunicação, no diálogo, deixam de existir. Então, que comunicação é essa? É uma comunicação, no meu entender, esquizofrênica, sabe? E falta elementos fundamentais, talvez mais importantes do que realmente o que se diz. É o não dito. Bom, meu nome é Carl Guimarães, eu sou de BH, tenho 54 anos e vivi aqui quase o tempo todo da minha vida, tirando alguns poucos anos que eu vivi fora. Eu vivi em Londres, Uruguai, né? E é isso, é uma vida meio ordinária, meio banal, assim, de uma família mineira, meio tradicional, assim, decadente, do interior de Minas, de um estado que é curioso por estar no centro do país e por justamente receber influência de todas as outras regiões do país e manter uma identidade muito forte, né? É um estado de montanhas, ou seja, tem essa questão introspectiva, da introspecção que caracteriza muito a personalidade mineira, né? E Belo Horizonte é uma cidade também que foi povoada por pessoas que vieram do interior de Minas. Então, às vezes eu ando na Praça 7, no centro da cidade, eu consigo ver o Brasil inteiro ali. Porque como o estado está muito no centro, o norte de Minas é muito nordeste, o sul é Rio, São Paulo, né, o oeste é o Triângulo Mineiro é muito Goiás, essa região. Então você tem um amálgama assim, de um país inteiro numa praça, como a Praça 7 de BH, né? E eu acho isso muito interessante, eu acho um estado muito curioso e eu gosto muito do interior principalmente, né? E fui criado assim, nesse meio um pouco rural, minha família gostava muito de fazendas e tive uma vida bem pacata, uma infância pacata de convivência assim com o interior profundo de Minas Gerais, que me marcou muito, né? E depois fui saindo e descobrindo o mundo através do cinema, na época, rato de cineclube, né? Na época tinha muito cineclube em BH. Na época não existia internet, não existia essas coisas, televisão via muito pouco. Então o cinema foi realmente o lugar onde eu percebi que o mundo era muito maior do que Belo Horizonte
E não só que era diferente, que tinha outros lugares e outros costumes, outras culturas, mas outras formas de ver o mundo. Eu não sei o grau de influência, ou seja, o que tem de artificial, digamos, na minha formação, desde o meu avô, ou do cinema e tal, de ter visto cinema, o grau disso ou o grau de uma coisa natural em mim. Não sei o que é artificial ou natural, mas eu sei que eu tenho essa tendência realmente, estou quase uma obsessão de tudo que eu olho, eu tenho que olhar de uma forma, eu olho de uma forma enquadrada, composta, eu tendo a compor, né? E tenho o desejo de registro, né? de eu tenho um fascínio, um tesão pela luz, né? Eu acho que o que me moveu, assim, basicamente desde o início, foi esse fascínio da luz que desenha, dessa pintura da luz, né? Que é a essência da fotografia, basicamente, né? E, e também um estado de espírito um pouco contemplativo, né? Um pouco Dorival Caymmi, assim, gostar de ficar observando as coisas. Eu acho que eu geralmente escuto mais do que falo e contemplo mais do que ajo no mundo, né? E aí, essa forma, obviamente, está presente no trabalho que eu fiz e está presente no jeito, um pouco, de me relacionar com o mundo, né? Porque tem uma questão de controle e descontrole, de ordem e desordem, né, o fato de eu entrar na universidade, não formar, não terminar, ou de tentar organizar um pensamento, um sistema do fazer, nunca ter me adaptado a isso, talvez seja porque eu realmente acredite, é uma questão de fé no que nessa posição passiva, entre aspas, de uma interlocução com o mundo e com a realidade, de que algo vai dizer e que eu não preciso de forçar que as coisas falem, expressem, porque tudo é muito expressivo o tempo inteiro. Se você pensar a realidade como uma superfície de um lago, você tem três formas de se relacionar com esse lago. Ou você senta num barranco, e aí é uma posição mais contemplativa, talvez mais passiva, né, de receber os sinais da realidade, né, e tem filmes meus como Da Janela do Meu Quarto, e outros que são realmente, como o próprio nome indica, você está numa janela, acontece alguma coisa, e aí você filma, você tem esse insight, você tem esse pressentimento de que, ou esse espanto, né, de que é algo realmente expressivo, que às vezes nem é muito consciente isso, às vezes surge de um impulso realmente, uma intuição de que aquilo vai dar em alguma coisa, e você vai, pega a câmera e filma, né? São vários trabalhos que têm essa característica, né? Que você está ali no barranco e o lago está ali parado na sua frente e tal. Uma segunda forma é você pegar uma pedra, e essa pedra, enquanto um conceito, uma proposição ou um dispositivo, digamos assim, que é uma palavra que ficou muito em moda no documentário brasileiro, recente, não tão recente, mas já tem uns 20 anos, né? E essa pedra, você lança a pedra no lago para embaralhar, de uma certa forma, a realidade, para desorganizar, né? E esses dispositivos são uma questão de causa e efeito, né? Como um jogo que você propõe, né? E aí você desorganiza a realidade e vê o que acontece. Por exemplo, Rua de Mão Dupla, que é um trabalho que eu fiz, que eu peço
pessoas para trocarem de casa, né? Ou Histórias do Nover, que eu peço pessoas para me sequestrarem, o Acidente mesmo, que é um longa-metragem que tem um roteiro que é um poema feito com nomes de cidade, e aí a gente vai a essas cidades e vê o que elas querem dizer para a gente. Ou seja, você cria um dispositivo como uma pedra que você joga num lago. Você sugere alguma coisa numa determinada situação. Pode ser de uma pessoa que vai ter que viver 24 horas na casa de uma outra pessoa que ela não conhece, ou até de mim mesmo, que vou ser sequestrado para alguma situação com os olhos vendados, né, e tentar perceber a realidade através dos outros sentidos que não a visão. Então, isso seria a segunda forma de você relacionar com esse lago. E uma terceira forma é você se lançar no lago, né, que seriam os trabalhos mais imersivos, como, por exemplo, ir viver com um eremita por um período aí de 15 dias na montanha. E aí você tem um processo de imersão na existência, naquele ambiente daquela pessoa, e de uma certa forma você sente, né, você capta aquele mundo de uma outra forma, que não é do barranco e nem da pedra, mas você entra dentro desse universo, na medida do possível, né? Obviamente que essas categorias, digamos assim, ou esses lugares que você fica diante da realidade, ou essas formas de aproximação e de relação com a realidade ou com esse lago, não são estanques, e em todos os trabalhos você pode usar de uma ou mais formas, né? É óbvio que quando você está com o eremita lá, você pode sugerir coisas, você pode ficar num momento mais contemplativo, mas você tem um processo imersivo que é muito forte, né? Então, eu acho interessante essa e uma quarta forma de relacionar poderia ser a ficção, que seria você andar sobre as águas, digamos assim. A função da arte a função da arte são tantas, assim, você pode ver de tantos ângulos diferentes. Primeiro porque é a única coisa, ou das poucas coisas do universo da atividade humana, que não tem função objetiva numa sociedade, a princípio, que é construída para funcionar, né? E justamente por ela ser uma prática sem função imediata, como, por exemplo, consertar uma torneira ou, sei lá, fazer um pão, justamente por esse teor dela, da infuncionabilidade, assim, da falta de um telos, né, de uma teleologia, de uma finalidade assim clara, como a matemática tem, e por falta também de uma similaridade de resultados, porque a obra de arte ela é múltipla, ela nunca é única, né? Qualquer trabalho, qualquer livro, qualquer filme que você faça, ele é, em cada espectador, uma coisa diferente, né? Ao contrário da matemática, que sempre 2 e 2 vão ser 4. A arte nunca é a mesma, né? A obra nunca é a mesma no espectador. Então, eu acho que isso é importante, porque é justamente o contraponto do nosso estar no mundo, do nosso fazer no mundo. É uma possibilidade de libertação de formas ou formatos de existências dado que a gente, desde que nasce, a cultura, por exemplo, né, de uma forma ampla, e o direito e todas as grandes instituições da civilização ocidental, principalmente, ela tende a formatar uma forma do existir, né?
E a arte ela vem um pouco romper com isso, quebrar, estilhaçar, violentar, tá? Daí a palavra que eu acho que o Glauber usa, né? Ofender, criar uma fenda, né? Ofender, que não sei se a palavra vem daí, mas eu achei interessante. Criar essa fenda, que é uma fenda por onde você pode escapar para um outro lugar, né? Que não é o mesmo lugar. Te tirar da mesmidade, né? Em busca da alteridade do outro, do diferente de si, né? A arte ela amplia o universo, as percepções do mundo, a sua visão do mundo, a sua forma de comunicar, de dialogar, né? Bonito isso, né? Pensar com as mãos. Você vê que quando eu falo, estou pensando, eu fico gesticulando, né? E eu estava há pouco tempo agora, antes de vir para cá fazendo outra entrevista, o cara falou de Derrida, falando que você não vê quando o outro fala, você não vê a fala, você vê a escrita. Então é diferente, o que você fala é imaterial, tem umas coisas assim, né, desses filósofos contemporâneos que são complexos, assim, é bonito, assim, essas imagens criadas, né. O Godard eu gostei mais do penúltimo, que é o Adeus à Linguagem, eu achei mais radical, porque acho que foi, porque esse é um pouco a repetição daquele, um tipo de linguagem que já não me fascinou tanto, porque eu já tinha visto Adeus à Linguagem. Mas eu gostei, é sempre bom ver um Godard, né? Porque também você tem uma disposição a ver um Godard. Isso é muito interessante. A obra de arte você tem que estar disposto a querer, né? Isso que infelizmente esse governo e quem está mandando no país hoje não tem disposição nenhuma por nada que é novo ou que seja essa... Eles gostam de outro tipo de violação ou de violência, e não da violência da arte, que ela é só benigna, né? E você tem que ter uma disposição para aceitar aquilo que é diferente, aquilo que é a novidade, aquilo que você nunca viu, e entendendo que aquilo de alguma forma repercute e ecoa na sua caixa, no seu ser, na sua caixa torácica, no seu coração, na sua caixa craniana, reverbera e te modifica, muito mais do que muita coisa na vida, né? E é fundamental isso. Isso gera movimento, gera sublimação, transcendência. Não é fácil. O ofício do artista é das coisas mais difíceis. As crises de angústia, de vazios criativos e pausas, intervalos e não compreendimento e não aceitação social e achar, né, estigmatização de uma certa infuncionalidade ou uma vagabundagem, né? Isso é muito complexo. Ser artista sempre foi. Por isso talvez a grande importância, né? Uma importância fundamental, porque nada, o que é fácil é ridículo. O difícil é que é interessante, que é importante. Eu sou, a princípio, sempre fui um cara otimista. E eu acho que pela primeira vez na minha vida estou me sentindo um cara pessimista. Não exatamente por Bolsonaro, por, sei lá, por essa coisa estranha que se transformou a política, né? A falta de justiça, principalmente num país desse, assim, né? A falta de sinceridade, né? Tudo é fake news, tudo é em função de não existe mais uma comunhão social, uma vontade do bem humano, né? Humanista, digamos assim.
Mas o que mais preocupa isso é anterior a isso, como eu disse, da espera, ou a nossa relação com as nossas relações mais banais com o mundo. Por exemplo, a questão da virtualidade, a questão da percepção da realidade através da virtualidade. Isso é o que mais me deixa pessimista e que eu fico mais preocupado. Talvez eu esteja ficando velho e conservador, não sei, ou conservador, não é nem conservador, mas eu achando estranho um pouco o caminho que as coisas estão tomando, e é vertiginoso esse caminho. Não sei se conseguimos parar ou mudar isso. Porque de uma certa forma, é muito simples. Basicamente, você é um corpo composto de 5 sentidos, né? Audição, tato, visão, paladar e qual que eu esqueci? Audição, tato, paladar, olfato. Esses 5 sentidos são os instrumentos que seu corpo tem para se relacionar com o mundo, com a realidade física, pelo menos. Se você passa a maior parte do tempo, como essas novas gerações cada vez mais, e a indústria da mídia, da informação e de tudo via um celular ou uma tela qualquer, você não está mais se relacionando com as coisas através dos seus sentidos. Você não vê, o que você vê numa tela não é o mesmo que você vê, ou que você veria, que você escuta também não, e sem falar no cheiro, ou no tato, que aí isso já nem existe de fato, né? E o que acontece? Basicamente, você atrofia os sentidos. E ao atrofiar radicalmente seus sentidos, eu acho que, eu não sei cientificamente, mas eu imagino que afetará geneticamente as futuras gerações. Se você não pratica o olfato, por que um cego, por exemplo, tem uma capacidade auditiva ou de sentir o vácuo, né, o vento que passa por um objeto e que informa a forma de uma pedra que está diante dele, porque está no meio onde o vento não passa, assim, ele imagina aquela forma, porque ele desenvolve os sentidos, né, os outros sentidos. O Uruguai, ele tem 2 coisas fundamentais para a vida, assim, que são básicas realmente, que lá tem assim uma disponibilidade muito gostosa, que é o espaço e tempo. 2 coisas para viver fundamentais. Você está num país com 3 milhões de pessoas, obviamente você tem mais espaço, você esbarra menos no outro, né? Você vive de uma forma, tem uma dilatação do espaço que eu acho fundamental para a existência. Eu, pelo menos, gosto. Eu acho que todo mundo também deve gostar disso, eu acho, né? A questão do movimento, da ampliação do seu corpo ali, ou sei lá, a sua possibilidade de absorção de lugares sem interferência e ruído o tempo inteiro, como uma grande cidade como Belo Horizonte, São Paulo, etc. e tal, no Brasil, perturba um pouco essa relação com o espaço. E a temporalidade, obviamente, que talvez um pouco decorrente dessa amplitude espacial, mas também de um fator cultural mesmo, eu acho, da personalidade do Uruguai. Eu acho que é um povo que tem também uma dilatação temporal, assim, que está presente inclusive na coisa mais simples, o mate, por exemplo, que é o chimarrão deles, né? Esse exercício, esse ritual de ir numa beira de rio, na beira do rio,
um grupo, que é o mate, é aquela coisa é um ritual social de convívio, como a gente vai para o boteco tomar cachaça ou cerveja, eles vão tomar mate na beira do rio. E o mate tem esse tempo da escuta e da fala simbolizado na mão da pessoa, ou na ação, enquanto um toma o mate, o outro fala e você escuta. Ou quando você faz o mate, depois você passa para o outro, ele escuta, você fala. Mas você tem um ritual que ele mais ou menos organiza um pouco a comunicação. Isso reflete no parlamento uruguaio. Você não vê um acontecimento como aquele do golpe da Dilma, naquele mundo de loucos falando delírios, um por cima do outro e brigando. Uma loucura aquilo, né? Ao mesmo tempo, a gente é assim, o Brasil é, claro, a gente no bar, a gente toma cerveja, um fala por cima do outro. Esse tempo da escuta cada vez se dilui mais, mas ao mesmo tempo a gente é conhecido como um povo alegre e espirituoso, afetivo, parará, brincalhão, parará, mas são coisas diferentes que influem, obviamente, também no macro, né? na sociedade, ou na política, ou no parlamento e tal, esse jeito de ser. Né? E o Uruguai me mostrou um pouco essa possibilidade mas também isso gera um pouco uma melancolia, né? Eu sinto falta do caos brasileiro. Né? Eu acho fascinante, apesar de eu viajar tanto e ter viajado tanto na minha vida, eu sempre gosto muito de voltar para o Brasil. Eu acho o melhor lugar do mundo para viver, apesar de tudo. Eu acho que sempre deve existir, eu acho que sempre vai existir, e eu acho fundamental que exista a utopia. Porque ela é uma outra coisa que gera movimento. Né? Se você não tiver utopia, que significa sonho, que significa vontade de fazer coisas, lutar por coisas diferentes, por você ou pelo outro, ou por uma sociedade mais justa, se não tiver isso, perde a graça, acabou. Né? Enfia a cabeça debaixo do travesseiro e reza. Eu acho fundamental a utopia, eu acho que sempre, enquanto existir ser humano, vai ter espaço para a utopia. Por mais achatados mentalmente, por mais estereotipados, assim, mecanizados e robóticos a gente possa virar, espero que... Eu acho que não sei, não saberia imaginar um ser humano tão robótico ao ponto de não sonhar com nada, algo diferente, de querer não seguir esse caminho imposto, né, por um sistema mecânico, cartesiano, maquinal. E eu acho que sempre vai ter lugar para a arte, sempre vai ter lugar para a violência, para o amor, para o afeto, tudo faz parte do humano. A gente não pode também estigmatizar o violento. A gente é violento. Como a gente é amoroso, a gente é afetivo, né? A gente é perverso. Isso faz parte do ser humano. Não podemos estigmatizar nada. Né? O estigma é que é o problema das coisas, o estigma e a robotização de tudo, assim, é o esvaziamento do humano. Né? O que é o contrário do humano? Justamente aonde não cabe a utopia. Né?